Bem, turma, é o seguinte, se tem uma coisa que eu gosto aqui nesse nosso trabalho, é que todo ano sempre tem um período onde aparecem alguns assuntos específicos, às vezes um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Então, o assunto das 2, 3 últimas semanas tem sido memória RAM, mas em qual sentido? O pessoal, em sua grande maioria, já está correndo para colocar 32 GB no computador, só que alguns estão querendo ir além e colocar 64 GB. E aí o que acontece? O pessoal do 64 GB já começa a cogitar o que aqui? Duas de 32. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Quero conversar com vocês também sobre isso aqui, né? Que é o que geralmente nós recomendamos para vocês. E basicamente essas duas opções. O que fazer, o que não fazer, tanto em plataforma Ryzen, né, a M4, quanto a plataforma LGA 1700 do Intel, enfim, 1200, né? Enfim, Ryzen e Intel. Então, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para os seus amigos aí que estão com essa dúvida, porque assim, eu senti muita vontade de gravar esse vídeo, porque é mais fácil explicar aqui, desenhando entre aspas para vocês no vídeo, que se alguém me perguntar, fala, não, tá um assunto no vídeo, assiste lá porque vale a pena, é um assunto importante para você. O que aconteceu? O estopim de hoje foi uma mensagem que eu recebi no Instagram, de uma menina dizendo o seguinte, olha, tem uma B550M Aorus Elite, ou seja, uma placa-mãe intermediária. Ela é muito boa, mas é uma placa-mãe intermediária. No vídeo de ontem, eu disse para vocês o seguinte, antes de ontem, né? Disse para vocês o seguinte, falei, olha, dependendo do que você for fazer com memória RAM, essa placa-mãe aqui um pouco mais cara, dessa categoria, aceita um pouco mais de desaforo. E realmente é uma coisa que acontece. Às vezes, o processador realmente vai segurar, não tem o que fazer. Mas às vezes, turma, a placa-mãe ela dá aquele auxílio um pouquinho maior aí que é o que você precisava, tá? E ela tem 550 Aorus Elite, 5600G, ela tanto trabalha quanto joga, só que ela decidiu comprar duas de 32 a 3200 MHz. Já tem bastante tempo que nos vídeos de memória RAM eu sempre dou um tapa rápido falando disso, mas eu não dou tanta importância porque o pessoal, vejo que eles preferem comprar PEN 16 e deixa um pouquinho de lado o pente de 32. E não é tão comum a gente encontrar também pentes de 32 GB. A gente vai conversar sobre isso. Lembrando o seguinte, as recomendações que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, eu posso resumir para vocês da seguinte maneira. Memórias RAM 4 de 16, ou se fosse 2 de 16, até 3200 MHz, eu vou deixar para vocês uma recomendação no link da descrição de memórias unitárias que eu recomendo. Então eu vou deixar lá uma de 16. Vamos supor que você vire para mim e fale, eu preciso de 32, então você compra 12, eu preciso de 64, você compra 4. Aqui tem uma ressalva e a gente vai conversar sobre isso. Do meu ponto de vista, o pessoal que compra precisa de 64, precisa para trabalhar. Se você precisa para trabalhar, coisa que eu falei para a menina, isso aqui não é o mais indicado para você. Já teria que ser aquela outra, que é um pouco mais cara, um pouco não, é bastante, né? Quase o preço de duas dessa aqui, a V2, que eu vou deixar também no link da descrição. Ao mesmo tempo, turma, o que acontece? É possível que nem a V2 consiga este tipo de coisa aqui. Porque um pente de 32, cara, depois vocês colocam aí no Google, coloca 32 DIN, 32 GB, DIN DDR4. Vocês vão ver alguns que tem memória verdinha. Cara, é muito chip, é uma coisa meio doida assim, entendeu? É uma coisa meio exótica, meio maluca. É mais do que isso, é um monte de chip aqui. Isso aqui dificulta tanto a placa-mãe, né, endereçar quanto o processador. Principalmente 3200 MHz. A primeira dica que eu dei para ela foi o seguinte, ativa o XMP, rebaixa manualmente para 2933 ou 2666, infelizmente. Ela disse que tinha tentado isso e ainda ficava um pouco instável. Eu falei, então realmente o seu processador não está conseguindo endereçar. Ela perguntou, e se eu trocar de processador? Eu vou resolver essa situação, que ela tinha 550M, Aorus Elite, tem ainda, né? Aorus Elite e um 5600G. Eu falei, olha, eu não posso chegar em você e falar, troque que resolve, porque pode ser que não resolva. Pode ser que a gente esteja batendo aqui numa parede que está na placa-mãe e não no processador, ou então é nos dois, né? Agora, uma coisa que eu virei para ela e falei foi o seguinte, falei, olha, você usa o seu computador para render, Blender, trabalho pesado,
Então, assim, você vai precisar de um processador com bastante núcleo. Ao mesmo tempo, bastante núcleo e usando para trabalho pesado, tem que ser uma placa-mãe um nível acima. Porque eu já falei para vocês, né, que a 550 aqui, Aorus Elite, por exemplo, ela aguenta até o 5900X. Mas eu não recomendo isso aqui para o uso dela, que é processador em 100% quase o tempo inteiro durante o dia. Não é para isso aqui. Não é. Aí já teria que ser essa daqui. Então eu falei para ela o seguinte, olha, a melhor chance que você tem é comprar a B550, a Aorus Elite V2, que é uma placa-mãe mais parruda. Sim, ela aceita um pouco mais de desaforo com memória. Pode ser que daí funcione, mas pode ser que realmente não funcione e continue do jeito que está. Entendeu? Agora, o que eu faria no caso dela? Vamos supor que ela tivesse chego em mim e falado, olha, Tito, eu vou contratar uma consultoria e eu uso computador para 3D, para Blender, para tudo isso, mas meu orçamento é tanto. O que eu faço? Eu já ia falar para ela o seguinte, olha, tem coisas que você pode começar gastando um pouco menos. Você pode gastar um pouco menos agora no processador, agora ela começou com o 5600G, mas placa-mãe não adianta. Porque você ter comprado essa, vai ter que trocar depois. Eu dou preferência para você se esforçar um pouco mais, se for possível, né? Gostaria que fosse, mas já dá aquele gasto a mais para não mexer mais nisso. Então eu passaria para ela aqui a Full ATX Zona lá, a parruda, né? Eu passei para isso aqui, ó, V550, Aorus Elite, a V2. Aí eu não passaria nunca duas de 32. Eu sei que isso aqui é dor de cabeça na certa, isso aqui nunca. Passaria 4 de 16 GB e passaria sim a 3.200 MHz, que eu já fiz testes aqui, essa placa-mãe ela tanca. Tá? E comece mesmo com 5.600G. Por quê? Se no futuro, mesmo usando render e Blender, ela quiser, ela pode vir aqui, ó, 5950X. Só vai precisar prestar atenção na fonte, né? Se a fonte de alimentação dela vai suportar e também o water cooler que ela vai precisar para esse caso e ponto final. Entende? Quem que ficou aqui sem problema? Placa-mãe. Quem que ficou aqui sem dar dor de cabeça? Memórias RAM. Então só precisa se preocupar com o que está em volta. O resumo desse vídeo aqui é o seguinte, onde eu quero chegar para vocês. Evitem ao máximo comprar pentes únicos de 32 GB cada. Talvez, veja bem, eu não sei, eu não perguntei isso para ela. Quero aproveitar para falar para vocês já. Talvez, por ter escutado alguma informação picada, que infelizmente nem todo mundo assiste o vídeo inteiro, mesmo se tratando de um investimento tão pesado. Né? Toda vez que eu vou comprar uma coisa que eu não tenho conhecimento, rapaz, não é só um vídeo que eu assisto. Eu tiro um tempo e falo, agora eu vou assistir. Eu não fico pulando vídeo, não faz isso. Entendeu? Agora, talvez ou não assistiu os nossos vídeos, ou assistiu picotado e pode ter ficado gravada aquela seguinte informação na cabeça, que já falamos muito nos vídeos, mas a informação picada pode ter sido esse problema. Onde eu viro e falo aqui o seguinte, ó, turma, placa-mãe tem sim efeito sobre o suporte de memória RAM e o controlador de memória mesmo no processador. Se os dois forem bons, você consegue bons resultados. E quando a placa-mãe mesmo ela tendo aqui os seus 4 slots, é recomendável que, por exemplo, você acabe populando apenas 2. Por isso que eu falo, você quer 32 GB, compra 2 de 16 e não 4 de 8. Porque tem muitas placas-mãe que não sobem 4 de 8 a 3.200, mas sobem sem nenhum problema dos de 16. Talvez essa informação tenha caído de um jeito que eu sempre cito, o 32 que não rola. Essa informação tenha caído de um jeito errado na cabeça dela, tem pensado, eu vou comprar 4 de 16, eu acho que isso força demais. Porque tem muito conteúdo dizendo que não é, né? Se você quer uma frequência um pouco mais alta e certeza de estabilidade, é melhor que você compre só 2. Os 4 slots preenchidos é lindo, mas eu preciso de 64, então eu não vou arriscar aqui colocar 4 de 16, não. Eu vou colocar 2 de 32. Pode ser que foi isso que aconteceu, aquele miss, aquele erro de informação, de interpretação. Porque é muito pior 2 de 32 do que 4 de 16. Nós temos muito caso de placa-mãe aqui, ó, de 1,5 pau, 3.200, 4,16, sobe. Mas pouquíssimos casos de 2 de 32 subindo, porque a memória é ultra exótica, a estética.
Então é isso, seja Ryzen, seja Intel, fuja disso aqui. Ah, eu quero 128. Pera aí. Você faz o senhor uso profissional do computador. Então talvez computadores mainstream nem sejam para você. Quando a gente fala computador mainstream, nós estamos falando aqui de AM4, AM5, estamos falando dos LGAzinho lá, né? O 1700 e afins. Aí talvez seja o caso de você saltar para um Threadripper, que tem placas-mãe que te entrega 4 slots de memória RAM de um lado, 4 slots de memória RAM do outro e quad channel, né? Já que você realmente está precisando de 128, porque isso não é para qualquer um, é um uso muito específico e já é outra categoria de computador. Então tem que levar isso em consideração também, tá? Mas turma, é isso. Eu acho que para esse vídeo tá bom. Eu tô fazendo um teste aqui só para deixar claro. Tô gravando no ProRes 1080p 30 só para ver se o YouTube vai comprimir muito. Esse aqui vai dar uns 100 GB. Eu não vou editar, eu vou subir diretão só para ver o que acontece. Então por isso que não vai ter edição nem musiquinha nem nada, tá? Eu vou ficando por aqui. As memórias RAM que eu recomendo para os senhores, o link para compra está na descrição. Eu vou juntar memória RAM, eu vou juntar placa-mãe para que vocês comprem o melhor possível. Vou deixar 550 horas Elite para PCs com pegada de até 2 de 16 e a V2 para PCs com a pegada de 4 de 16 a 3200. E também essas memórias que eu vou deixar claro, funcionam 100% bem, altíssima compatibilidade para você não ter dor de cabeça. Então é isso. E se vocês comprarem pelo link, é claro, vocês ajudam o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.